professores da Escola Bíblica! Estamos aqui para mais uma pré-aula de Escola Bíblica da classe dos juvenis. A revista que estamos trabalhando, o tema é Avivamento para a Juventude. Ela é uma revista da CPAD. A lição que vamos abordar hoje é a de número 11 e o tema é Avivamento e o Despertamento para a Obra Missionária. Não esqueça de se inscrever no canal da AD Blue, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like e os seus comentários, e esse material e conteúdo, como também tantos outros materiais, estão disponíveis no site da Escola Bíblica. Você pode ter acesso com o endereço que está aqui em cima. Bom, o texto bíblico referenciado nessa lição da classe dos juvenis se encontra em Mateus 28, do 18 ao 20, e Apocalipse, capítulo 6, versículos do 6 ao 10. Eu vou ler alguns versículos para ilustrar a nossa pré-aula. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O texto para memorização nessa lição, que o próprio material nos sugere, se encontra em Atos, capítulo 1, versículo 8, e diz o seguinte: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É lindo esse versículo, quando lemos ele e percebemos que a essência dessa lição, esses dois textos se complementam, e na essência da lição, o que quer ser transmitido aqui pelo autor da CPAD, pela editora, é que não podemos evangelizar e cumprir o ID de Cristo sem a companhia do doce Espírito Santo, que nos instrui a ministrar palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras da verdade para a vida das pessoas e alcançar corações. O convencimento vem através do Espírito Santo, mas podemos ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor, para que essa palavra, que é a palavra que nós estamos ensinando os nossos juvenis, de fato venha alcançar vidas, alcançar pessoas, transformar histórias. Como proposta, então, para o texto de memorização, eu utilizei uma imagem que trata a respeito do versículo e utilizei um formato de tabela do Word, onde vocês podem recortar e fazer um quebra-cabeça com os juvenis. Você pode, de acordo com seus recursos, ter essa imagem em diversas proporções. Então, é só ali recortar a imagem, projetar ela talvez em uma A4 inteira, uma A3, recortá-la e utilizar esse versículo como quebra-cabeça. O objetivo da lição é demonstrar a relação entre o avivamento e missões, destacar a capacidade para as missões locais, apontar a capacidade para as missões transculturais. Então, uma dinâmica de introdução que a gente sugere aqui para vocês é dividir a turma de vocês em dois grupos, né? Muitas igrejas já voltaram, né, a ter as suas escolas bíblicas no presencial, e as que ainda não conseguiram retornar para o presencial, ainda assim é possível realizar essa atividade de forma remota com os recursos digitais que hoje nos são disponibilizados. O Zoom é possível criar salas, né, dentro dele,
o Meet, né? Não sei qual o mecanismo utilizado aí pela sua igreja para ministrar essas aulas, ou até em próprios grupos de WhatsApp, né? É possível desenvolver essa atividade, onde você vai disponibilizar, dividindo o grupo em dois, né? Disponibilizar duas imagens, uma com bandeiras e outra com um jovem oferecendo um folder, um livreto, né? Que fala sobre a mensagem de Jesus para outra pessoa. O objetivo aqui é demonstrar, né, as missões transculturais e as missões locais. Então, dentro desse mecanismo, você vai orientar e auxiliar, né, os seus juvenis a pesquisarem a respeito desse tema. O que são missões transculturais? O que são missões locais? Como elas são desenvolvidas? Qual é a diferença entre elas, né? E após, então, ter esse conteúdo, essa pesquisa, esse diálogo, essa conversa, né? Até se dentro do grupo há juvenis que tenham despertamento para missões, deixe-os tomar a frente, né, desses trabalhos, dessa organização, dessas pesquisas, e incentivar também, né, os demais do grupo para terem esse conhecimento, esse entendimento a respeito da temática. Outra temática muito legal para estar se conhecendo e buscando o entendimento é a respeito de missão integral. É muito importante, né, ter essa concepção de que missão, ela ultrapassa simplesmente o fato de ser um missionário. Todos somos chamados para a missão, mas a missão em si, ela trata-se de um estilo de vida, realmente. Você adotar a evangelização para o seu dia a dia. Você compreender que em todas as suas atividades você pode estar proclamando e anunciando a palavra do Senhor. Ali também na história, né, no processo todo de explicação, nós trazemos diversos assuntos importantíssimos para ser tratados, como eu já mencionei, a questão de estar capacitado no Evangelho e para evangelizar. Como eu já disse, não significa que o juvenil indo lá falar para o colega de sala, para os pais, para os irmãos, para os primos sobre Jesus, que aquela pessoa vai se converter. A evangelização, ela depende todo de um processo. Ter uma vida missional é um processo, né? Então, tem a questão do evangelizar, tem a questão do discipular. Isso tudo faz parte do processo missionário. Às vezes o juvenil é chamado para buscar pessoas que estão afastadas, pessoas que estão ressentidas, às vezes, com o ser humano, né? Ou estão realmente em desacordo com o Senhor, se frustraram na sua caminhada. Todo esse processo também faz parte de uma vida missional. E em todos esses, nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Esse como eu já mencionei em outras aulas, o avivamento mais genuíno. Não é simplesmente o queimar no Espírito, né? Mas sim que todas as pessoas, ao alcance de mundo, ao alcance de nação, ao alcance de cidade, de comunidade local, de fato venham ter o conhecimento essencial e pleno da palavra do Senhor. Muito importante, questão de testemunho, né? Às vezes a nossa vida, a nossa história é que vai evangelizar as pessoas, é que vai ser o nosso mecanismo missional para oferecer às pessoas o conteúdo de Cristo. A forma de uma cura que Deus nos dá, o ganho financeiro, patrimonial, que às vezes somos abençoados, direcionados pelo Espírito a conquistar.
uma porta de emprego, uma porta de trabalho, um processo judicial resolvido, o encontro de uma família. Isso tudo é a mecanização de Deus, a restauração de uma casa, de um casamento, a união de filho e mãe, pai e filha, que às vezes dentro do próprio lar acabam tendo dissensões, desentendimentos. Às vezes, através do nosso testemunho de vida, é que nós alcançamos o coração das pessoas. Isso também é missão. É importante também salientar ali quando Cristo nos chama para uma grande comissão. Então ali convoca, a palavra correta é essa. Nós somos convocados a servir e a viver e a espelhar a Cristo, como Paulo sugere, ser cartas vivas do Evangelho. Também é importante salientar que a questão das missões transculturais, as missões que envolvem outras nações. É muito importante a gente falar sobre a questão de culturas, por exemplo, né? Há culturas, há regiões no mundo que ainda não conhecem a palavra do Senhor, que ainda não tiveram esse acesso. Às vezes por questões políticas, por questões propriamente culturais, por questões de distância, de inacessibilidade daquele povo, mas nós, enquanto igreja, precisamos nos colocar em posição de oração e em posição de realmente sermos levantados para chegar a estas nações, encontrar mecanismos para que a palavra de fato venha alcançar essas vidas inalcançáveis. Bom, acho que também aqui é muito importante você convidar para esse momento os seus pastores, né, também os líderes de missão, para participar dessa aula, né? E trazer, por exemplo, projetos que na igreja estão sendo realizados ou que sejam criados projetos nessa aula com esse grupo para de fato poder ser executado tanto em âmbito local quanto talvez em alguma ajuda para missões transculturais que a igreja executa. Enfim, é possível dentro de uma aula criar sim mecanismos de missões e evangelismo, trazendo o fogo da missão para dentro do coração desses adolescentes. Para concluir, então, né, a quem enviarei? Isaías 6:8. Nós somos chamados a sermos enviados. Nós somos as cartas vivas do Evangelho. E é isso que você precisa levar para o seu adolescente, para o seu juvenil, para o seu quase jovem, né? Alguns são já jovens. Então, você precisa semear no coração dele essa semente missionária. Que o Espírito Santo, professor, te use com graça, com poder, com misericórdia para produzir uma aula fantástica com conteúdo. Aqui temos muitos materiais, né, para testificar na vida dos seus juvenis e que essa aula venha a ser muito abençoada para você. Que Deus abençoe.